Dando sequência à série de entrevistas com dirigentes regionais do Varejo Farma brasileiro, hoje é a vez de Guilherme Leibniz, que é o executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul, que é um estado modelo quando se fala em varejo farma. É o berço do associativismo brasileiro e outros avanços que nós vamos explorar aqui. Guilherme, muito obrigado por estar conosco. Bom dia, Celso Arnaldo. Bom dia a todos aqueles que, obviamente, vão desfrutar desta entrevista que gentilmente está sendo concedida pela ABC Farma ao Sindicato de Farmácias do Estado do Rio Grande do Sul. Guilherme, inicialmente eu queria que você tentasse fazer um resumo da sua carreira nesse mercado farma do Rio Grande do Sul. Como é que começou e quando é que você chegou ao Simprofar? Bom, assim, eu cheguei no Simprofar nos idos de 1996, mais precisamente na data de 8 de abril. 25 anos, 25 anos, perfeito. E desde então estou aqui, sempre com o intuito de prestar e ajudar os proprietários de farmácia do estado do Rio Grande do Sul, a categoria que é representada pelo Simprofar. O Simprofar é um sindicato patronal, pertencente à FEComércio, está no guarda-chuva da nossa federação, e também associada à Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, e que, desde então, nós sempre estamos presentes nos eventos que, ao longo do tempo, foram viabilizados pela Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico. Nesse interregno, muitos presidentes participaram de diretorias na época, sempre tendo o seu Pedro Zidói no comando. Hoje houve mudanças na ABC Farma, mas nem por isso a entidade deixa de participar ativamente. Guilherme, você podia fazer um breve raio-x do varejo farma no Rio Grande do Sul? Quantas lojas, enfim. Sim, pois não. Assim, hoje no Rio Grande do Sul são cerca de 6 mil farmácias e drogarias, ok? Na capital nós temos aproximadamente 850 estabelecimentos, incluindo as farmácias de manipulação, e todas essas lojas têm como representante o Simprofar. Sempre que nós nos deparamos com situações com extrema dificuldade em que o varejista tem dificuldades em resolver, obviamente ele se reporta à sua entidade de classe, certo? O que é normal. A palavra sindicato, ela tem algum contratempos que não deveria, na minha ótica, haver. Mas, enfim, quer queiram, quer não queira, o Simprofar é o representante legal das farmácias e drogarias no estado do Rio Grande do Sul. Guilherme, nessa interminável pandemia, as farmácias reforçaram o seu papel como porta da saúde brasileira, né? Funcionando todos os dias desses 18 meses intermináveis, né? E trágicos. Como é que você vê a jornada das farmácias gaúchas nesse período? Como é que você define? Na verdade, até por ser atividade essencial, as farmácias e drogarias do estado do Rio Grande do Sul cumpriram um importante papel, que é a dispensação de medicamentos. Só pelo fato de dispensar medicamentos é diferente, certo? Porque quando tu dispensa medicamentos, farmácia é um estabelecimento de saúde. E não é porque no dia 8 de agosto, quando houve a sanção da Lei 13.021, que ela não era até então estabelecimento de saúde. Isso é desde os primórdios, certo? Farmácia sempre teve uma importante função junto às comunidades que elas atuam. E neste período pandêmico, certo? Que iniciou, que chegou no Brasil lá por fevereiro de 2020, elas passaram a ter uma atuação muito mais forte. E nesse momento, elas estando abertas, elas cumpriram uma função importante, certo? Na dispensação dos medicamentos, no atendimento, prestando atendimentos importantes,
certo? A sociedade como um todo, e obviamente que, concomitante a isso, Celso, nós tivemos a chegada da era digital, que, na verdade, ela se antecipou, certo? Tem alguns grupos que já praticavam a dispensação através dos meios eletrônicos, mas isto, com a pandemia, obviamente, se aprofundou, né? Porque, especialmente no ano de 2020, naquele momento de março a junho, até a chegada da primeira onda, depois com a segunda onda, as pessoas ficaram muito receosas, inclusive, de saírem de casa. E, nesse sentido, a farmácia e drogaria cumpriu um papel importante, não foi somente no Rio Grande do Sul, foi em todo o Brasil. E continuam cumprindo, né? Depois nós tivemos a introdução dos testes, as vacinas, né? E várias redes pelo Rio Grande do Sul passaram a ter uma atuação importante nesta esteira, que é fazer testes e aplicar as vacinas. As vacinas estão somente nesse ano de 2021, né? Então, há de se reconhecer para aqueles que são formadores de opinião que as farmácias e drogarias, elas sempre têm e cumprem aos seus clientes doentes, e eu os denomino assim. Toda vez que alguém entra numa farmácia, Celso e senhores, é porque a pessoa está com algum problema de saúde, mesmo que seja para comprar um simples comprimido, certo? Mas ela está lá entrando porque tem a necessidade, ok? Então, há que se destacar, e nós temos muito presentes, inclusive a sociedade gaúcha reconhece a atuação como tal. Você acha que o sistema de e-commerce será consagrado quando tudo passar, Guilherme, nas farmácias? Esse é um processo inexorável, né, Tia? Esse é um processo inexorável. Ele veio para ficar, e eu te diria mais. O e-commerce, se você não estiver preparado, e aí eu falo das farmácias que estão lá, nos mais distantes rincões da capital, certo? Ela tem que estar preparada também para atender via e-commerce, né? E hoje o e-commerce representa mais de 20%, possivelmente chegando a 30% do faturamento das farmácias. E eu mesmo, ao longo do tempo, eu só fui entrar em uma farmácia, se bem eu estou lembrado, lá por setembro, outubro do ano passado, porque grande parte do período, eu estive em casa, eu trabalhei home office, eu sequer vim ao sindicato. O sindicato não fechou durante esse período. As gurias, as meninas colaboradoras, elas se alternaram aqui, mantendo a entidade constantemente aberta, até para atender e, eventualmente, dúvidas que foram suscitadas pela categoria, se reportaram à entidade. Então, as colaboradoras do sindicato estavam presentes. Você acha que a instalação definitiva do e-commerce nas farmácias necessariamente inclui uma teleassistência farmacêutica nos casos necessários? Pois é, essa é uma questão muito importante que tu traz à tona. A questão do profissional farmacêutico ela é muito importante para o Simprofar, porque para o Simprofar, esta é uma página virada, certo? As farmácias, necessariamente por uma questão de legislação, ela tem que o farmacêutico tem que estar presente durante todo o período de atendimento. Se ela abrir 8 horas, lá terá que estar o farmacêutico 8 horas. Se ela abrir 12 horas ou 24 horas, tanto quanto for necessário, e aí sim, não pela legislação sanitária, e sim pela legislação trabalhista, lá terá que estar presente o farmacêutico. Por quê? Porque o farmacêutico, Celso, ele é o mestre na arte de dispensar e orientar os clientes que adentram dentro de uma farmácia. Eu sempre dito, certo? E enfatizo isso, e aqui não é nenhum demérito aos demais colaboradores das farmácias, que eles também são importantes. Mas o farmacêutico, sem dúvida alguma, ele é figura
destacada dentro das farmácias e drogarias. Ontem tivemos uma audiência pública para abordar o polêmico projeto de lei que autoriza a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Qual é a posição do Simprofar a respeito desse tema? Assim, nós não devemos esquecer que lá pelos idos de 1993 até 95, já nós nos deparamos com essa situação. Bom, este assunto agora voltou a ser lembrado lá dentro do Congresso Nacional. Eu lamento profundamente, enquanto entidade de classe, certo? Que deputados, parlamentares apresentem projetos, certo? Dessa natureza. MIPs têm que serem vendidos tão somente pelas farmácias e drogarias. Até porque, na hora de você dispensar um MIP, se eventualmente o cliente tiver dúvida, ele se reporta a quem? Ele se reporta ao farmacêutico. Porque nós temos a questão que envolve, primeiro, a eficácia terapêutica do MIP que o cliente está comprando, mas nem por isso nós não podemos deixar de considerar os efeitos colaterais, certo? Na venda de um simples antiácido, por exemplo. Não vou nem me deter em outras categorias, certo? Porque senão nós vamos precisar 2 horas para abordar esse assunto, né? Mas ontem eu também tive a oportunidade de assistir uma audiência pública, né? Que aconteceu na Comissão de Seguridade Social, e eu fiquei perplexo com algumas manifestações, né, tchê? Assim, querem vender MIPs? Muito bem, se adequem à legislação vigente, e quando eu falo a legislação sanitária, certo? E a partir disso, ok, podem comercializar os MIPs. Se não for assim, tu imagina, Celso, eu entro dentro de um supermercado e eu encontro medicamentos na hora que eu estou comprando a minha cesta básica de alimentos. Isso beira o ridículo, com todo o respeito que me merece o supermercadista. Outro projeto de lei polêmico, e esse é relativo a Porto Alegre, né? E foi editado pelo prefeito Sebastião Melo, diz respeito à política reversa de medicamentos, que me parece que atribui quase que 100% do tempo às farmácias a responsabilidade pelo cumprimento dessa política. Como é que vocês veem isso? Bom, este PL apresentado pelo Executivo Municipal, que foi protocolado na mesa diretora da Câmara no dia 4 de junho, nós fomos colhidos de surpresa. Ele está pronto para ser votado, essa que é a verdade, mas o Simprofar, atento às questões que envolvem todas as legislações, seja no terreno das câmaras, das Assembleias Legislativas Estaduais, bem como na Câmara dos Deputados do Senado, conseguiu vislumbrar e foi ao encontro de lideranças na Câmara de Vereadores e lá manifestou a sua preocupação sobre a logística reversa neste projeto, que atribui toda a responsabilidade às farmácias e drogarias. Tu imagina, com multas acima de R$20 mil. Pô, quer dizer, a sensação que eu fiquei que o Executivo, ele demonstrou total desconhecimento sobre o GAP, certo? Que é constituído por 17 entidades e que traçaram todo um planejamento para a introdução da logística reversa em nível Brasil. O que acontece? A partir do dia 28/9, tão somente os municípios com mais de 500 mil habitantes podem já introduzir a logística reversa. No Rio Grande do Sul são 2 municípios, Porto Alegre e Caxias do Sul. Bem, nós temos uma audiência com o senhor prefeito municipal, depois de amanhã, onde nós vamos demonstrar para ele, né, que se não for possível a retirada do PL, que ora tramita e está concluso para votação na Câmara dos Vereadores, emendão, não sei se é o caso de fazer emenda na hora de votar. Isso pode atrapalhar tudo aquilo que foi desenvolvido pelo GAP,
que é o grupo de apoio ao, entendeu? E que está lá, a BC Pharma, defendendo avidamente os interesses de todas as farmácias e drogarias pelo Brasil lá fora. Essa é a nossa intenção, tentar demonstrar para Vossa Excelência, o senhor prefeito municipal Sebastião Melo, que não é possível um PL. Assim, ó, a sensação que eu tive, Celso, é que alguém chegou e disse para o senhor prefeito, nós temos que apresentar um PL. Veja bem, ninguém fala. Nós já temos, a lei, a 12.305 é de 2010, depois veio o PL que estabeleceu a norma, e ninguém fala. Pô, bastava o executivo se reportar às entidades de classe, e não precisava nem ser o Ciprofar, poderia ser outras que tu bem sabe quem são. Em momento algum. Aí, aliás, ao longo do tempo que eu estou no sindicato, várias vezes foram PLs dessa natureza, no qual eles não consultam as entidades de classe para saber o aspecto legal que já tem por trás de tudo isso. E aí apresenta um PL lá para... Por exemplo, tem um PL no Rio Grande do Sul que vai ser revogado, que é de 2012 e que também atribui às farmácias a responsabilidade. Simplesmente, eu fico muito triste com essas coisas, né? Você saberia dizer o número de farmácias aí do Sul que já tem caixas de coleta de resíduos, por exemplo? Olha, assim, ó, não são muitas. Eu sei que tem grande conglomerado farmacêutico, por exemplo, que já está fazendo a coleta dos medicamentos vencidos. Tem uma rede que tem 44 pontos que está fazendo a coleta, certo? Agora, não sei se chegam a 100 lojas que fazem o recolhimento dos vencidos, atendendo os princípios da legislação vigente, certo? Como deve ser descartado o medicamento vencido. E é isso que nós temos que estar atento. E aí existe a gestão compartilhada. Quer dizer, a gestão compartilhada é indústria, atacado e varejo, certo? Que tem que fazer a coleta. Quer dizer, então isso me preocupa, sem dúvida alguma. Há especialistas, Guilherme, que dizem, que sustentam que a farmácia que aderir a esse programa, no sentido prático, um caixa de coleta, etc., contato com as firmas recolhedoras, etc., ganharão prestígio junto ao cliente, porque se preocupam com o meio ambiente. O que você acha desse conceito? Olha, tia, só o futuro vai dizer. Quer dizer, eu tenho um CNPJ tal, me inscrevo para fazer a coleta, certo? Até que ponto isso vai agregar valor? O tempo se encarrega de dizer se realmente vai agregar valor. É óbvio que o Celso, sabendo que a farmácia no bairro dele faz a coleta, e que ele tenha consciência, porque isso passa, Celso, por uma consciência da população brasileira. E a consciência do povo brasileiro passa pelas autoridades em âmbito federal, estadual e municipal, de conscientizarem, bem como nós, enquanto representantes, demonstrarem para a população que o descarte de medicamento vencido não é botar no lixo, ou colocar no vaso sanitário e mandar ver, ou tirar no rio, certo? Isso são campanhas em nível desses 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que é a extensão territorial do país, serem desenvolvidas. Se não houver essa conscientização, eu creio que nós vamos ainda demorar um bom tempo. Você citou a questão das multas, né? Que hoje são um pesadelo das farmácias. Vocês têm tido muitos problemas com os fiscais do Conselho Regional de Farmácia? Ainda? Sim, ó. Quando no início da nossa conversa eu destaquei que é uma página virada, obviamente que o Conselho cumpre uma importante função, certo? Está na lei que foi concebida em 11 de novembro de 1960, a Lei 3.820, e que atribui a responsabilidade dos conselhos de fiscalizarem as farmácias, ok? Mas fiscalizarem a presença do farmacêutico. O conselho não pode extrapolar
como muitas vezes nós nos deparamos aí ao longo dos tempos, certo? E outra coisa que é muito importante e que muitas vezes as pessoas não sabem em nível Brasil. O número de fiscalizações que são definidas para cada conselho, primeiro, é tratada no âmbito do Conselho Federal de Farmácia, certo? Que atribui, através de relatórios dos regionais, ok? O que foi efetuado ao longo do ano. Exemplo, agora, em 2021, foram realizadas X fiscalizações. A plenária do federal define tantas fiscalizações ou visitas às farmácias e drogarias, vamos tratar como visitas, para ver se lá está presente o farmacêutico. E aí isso veio para o regional e o regional ratifica. Vamos citar um exemplo assim. Se o federal entender que devem ser realizadas 25 mil visitas durante o exercício às farmácias e drogarias, o conselho tem que fazer 25 mil visitas. Até porque tem um aspecto que é relevante e que nunca é destacado. O Conselho Regional de Farmácia é fiscalizado por quem? Pelo Tribunal de Contas da União. E, portanto, em sendo definidas determinadas situações que as farmácias, quer queira, quer não queira, elas estão atreladas ao Conselho, porque elas estão registradas lá no Conselho, tem que cumprir. Óbvio que eu tenho a consciência que em outros estados da federação, Celso, existem dificuldades pelo fato de ter um número menor de escolas de farmácia e, portanto, não tem farmacêuticos suficientes. Agora, tem um detalhe. Tu sabia o que acontece hoje no Rio Grande do Sul? Nós temos farmacêuticos respondendo por farmácia do Rio Grande do Sul, do Piauí, do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco. Por que será que estão aqui no Rio Grande do Sul? Estão trabalhando aqui no Rio Grande do Sul com a devida preparação e lá... eu sou testemunha disso. E eu tenho que dividir isso com todos os nossos... as pessoas que eu gostaria que, inclusive, tu destacasse isso da matéria. Guilherme, no período que você está no Ciprofar, você conseguiria destacar algumas das maiores conquistas do sindicato em prol do varejo farmacêutico daí? Poxa vida! Algumas, não fale todas. Eu acho que no campo político, sem dúvida alguma, a entidade teve, né? Inclusive, assim, quando surgiu esta questão do farmacêutico presente nas farmácias e drogarias, que começou lá em 1996, em Porto Alegre, exigindo a presença de 8 horas, e depois, em 1998, nós tivemos um termo de ajustamento de conduta, e ele foi, salvo ledo engano, pioneiro em nível Brasil, certo? Que num primeiro momento, em todo o estado, era exigida a presença do farmacêutico em regime de 8 horas, e isso aconteceu até 2004. Em 2004, daí 12 horas, e em 2006 o Ministério Público Federal, bem como o estadual, deram encerrado o termo de ajustamento de conduta. Eu creio que assim, pelo fato de a entidade ter trabalhado de forma exaustiva à época, nós protelarmos um termo de ajuste de conduta de 1998 até 2006, sem dúvida alguma, foi uma conquista assim, muito grande, porque à época nós tínhamos somente 7 escolas de farmácia no estado. Hoje nós temos escolas aí de farmácia. Óbvio que o curso de farmácia não tem sido mais tão procurado como outrora. Não sei se tu conseguiu perceber isso. Por quê? São várias nuances que também nós precisaríamos mais tempo para tratar e merecia um fórum, entendeu? Mas, enfim, são situações. Essa é, sem dúvida alguma, uma conquista, certo? Tu não falou ainda no PMPF, né? Ia falar agora, porque é um assunto muito técnico. Eu apelo para o seu didatismo para resumir isso. A gente ouve falar no PE, é outra sigla que
afeta a precificação dos remédios hoje. PMPF, isto é, preço médio ponderado ao consumidor final. O que quer dizer isso? O que está acontecendo com o PMPF? Aí no Rio Grande do Sul. Isto é uma sistemática diferente, certo? Que foi construída pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, com outros agentes, inclusive o Simprofar, que, na verdade, através de dados fornecidos pelo varejo, é atribuído um preço médio, ok? Para fins, inclusive, de cálculo de substituição tributária. Nós estamos vivenciando essa situação desde 1º de setembro, o primeiro ciclo, certo? E, nesse interregno, sempre foi uma coisa que eu destaquei para a Secretaria da Fazenda. Vai haver incremento de carga tributária ou não? Bom, tem agentes que participaram desse processo, entendendo que o cálculo da substituição tributária ficaria mais simplificado e o cálculo da tributação ficaria mais justo, certo? Tem outros que não entendem isso, profissionais do ramo que fizeram lives, etc. Nós só vamos poder constatar isto a partir de concluído um primeiro ciclo, que vai de setembro a fevereiro, certo? Quando que, em fevereiro, novamente, os agentes vão ser que endossaram o PMPF, vão ser chamados para a Fazenda para fazer uma avaliação. E aí nós corremos, inclusive, a possibilidade de os produtos de higiene e beleza serem inseridos também no PMPF, porque em contato com a Fazenda, sempre nós tivemos esta questão colocada por eles, mas vamos ver, né? Assim, ó, setembro, outubro, eu tenho conversado com vários empresários do setor, mas nenhum deles está sendo concreto em me afirmar, Celso, que nós temos tendo um incremento de carga, certo? Porque, veja bem, o cadastro da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, ele contém 13 mil itens, ok? E a atual listagem do PMPF tem tão somente 7.936 itens. Tu vai dizer, eu disse tão somente. Não, é expressivo o número de itens, certo? Ali estão antibióticos, produtos controlados, todas as apresentações, certo? E aí nós vamos constatar ao final do primeiro ciclo se houve incremento de carga tributária, porque isso foi um aspecto que o sindicato bateu muito nas tratativas lá na Fazenda. Vai ter incremento de carga tributária ou não? Se tiver, é ruim, especialmente para as pequenas farmácias, certo? Especialmente para as empresas optantes pelos CIRS. Mas isso nós só poderemos ver depois de dados apresentados pelo varejo, que ainda a entidade não tem. Porque quem tem que representar os pequenos e os médios é o Simprofar, lá junto aos fiscais. Mas, Guilherme, a intenção do legislador que propôs essa nova precificação era aumentar a arrecadação do Estado, é isso? Esse é o objetivo? Pois é, esta é uma pergunta assim, ó, que cabe também um debate, porque no Rio Grande do Sul haviam redutores sobre as categorias de medicamento. Vou te citar um exemplo. Sobre os genéricos, nós tínhamos um redutor de 42%, e sobre os medicamentos de referência ou similares, 21%. Olha só o quanto era importante para as farmácias e drogarias esses redutores. Esses redutores agora no PMPF não tem mais. Não tem mais. Certo? Eu acho assim, ó, que pode ser que as promoções por parte das farmácias, salvo se a indústria permanecer com a mesma política de comercialização, bem como a distribuição, pode ser que caia, certo? Pode ser que caia. A lista do PMC, ela permanece, só que
Nós temos hoje o PMPF, assim como no estado de São Paulo, que foi implementado a partir de 1º de outubro, e eu imagino que os empresários do setor estão agora se deparando com essa listagem também. Mas os modelos são diferentes comparado com o Rio Grande do Sul, então nós não podemos fazer ainda análise comparativa. Mas é uma questão muito importante e que está aí vigindo. Se vai afetar realmente, nesse momento, eu seria precipitado em fazer qualquer afirmação, Celso. Guilherme, todo mundo fala em desoneração dos medicamentos, que no Brasil é a maior carga fiscal do mundo, me parece, e é uma questão de saúde humana, etc., de vidas, né, que não têm acesso a medicamentos, mas com exceção de algumas iniciativas regionais, estaduais, agora o governador Dória isentou, me parece que do PIS/COFINS, medicamentos oncológicos, mas é um pequeno segmento. Sim. Quando que nós vamos ter uma mudança nisso nacional para reduzir essa carga fiscal? Você vê isso no horizonte? Olha bem, Celso, nós estamos atravessando e está tramitando no Congresso, né, um projeto do Executivo Federal que é uma PEC, um projeto de emenda constitucional da reforma tributária, certo? Tem profissionais do setor que afirmam que vai haver incremento nos medicamentos. Eu acho engraçado, né? Medicamentos para uso veterinário, o ICMS zero, certo? E medicamentos de uso humano, pô, assim, ó, ou há uma consciência das autoridades, e aí eu falo federais, bem como do Parlamento Federal, se esta reforma tributária ela andar, e nós temos a PEC 45, se não me engano, se andar, pô, tem que estarem atentos a medicamentos, tia. Isso é primeira necessidade, é tanto quanto o alimento, importantes, certo? Tu imagina se houver incremento de medicamentos nessa reforma tributária, de incremento de tributação. Aí eu não consigo acreditar. Eu ouço tanto, certo? Eu converso muitas vezes com parlamentares, eu tenho um senador que é muito amigo meu, eu divido essas questões, que hora eu estou conversando contigo, eu digo, não pode passar do jeito que está sendo proposto, certo? E aí é o Executivo Federal. Mas os parlamentares, que são nossos representantes, eles têm que estarem atentos o que acontece em relação a essas coisas. Aí passa na calada da noite, muitas vezes, projetos de lei. Claro que não é o caso da reforma tributária, mas para isto nós temos que ter, Celso, representação, certo? E eu acho assim, não sei se nós vamos finalizar, acho que o varejo farmacêutico brasileiro, como um todo, além da União, carece de representatividade, certo? Na Sim. Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para que isto que eu estou a dividir com o senhor nesse momento, certo? Sejam os nossos porta-vozes. Aí eu te pergunto, nós não conseguimos muitas vezes eleger um deputado e nenhum senador. Aí, quando chegam esses momentos, nós temos que estar correndo atrás para ter uma audiência com o senador fulano de tal, com o deputado federal, para demonstrar para ele, escuta, deputado, o senhor viu que vai acontecer isso nos remédios, se for aprovado do jeito que está? Então, esse é um problema muito sério, e que, se não houver a consciência e ser tratado por todos os líderes do varejo farmacêutico em nível Brasil, e olha que nós temos lideranças importantes, certo? Para colocar, eu vou dizer assim, ó, um deputado federal, independente da cor partidária, um senador, independente da cor partidária, que traga à tona isso que ora eu estou a dividir, é muito complicado, né, tchê? Nós temos uma carga tributária na ordem de 35%. É a carga tributária mais alta do planeta. Não é possível tu conviver com isso, certo? Mas, enfim, é a minha opinião, Celso, tá? Guilherme, para a gente encerrar nosso belo papo, já que nós já estouramos o nosso tempo regulamentar,
Eu queria saber, na sua visão, na sua expectativa, e até na sua ilusão, o que você quer ver realizado? Nós já terminamos este ano, passou rápido praticamente, já vamos começar 2022. O que você quer ver em 2022 realizado no campo do varejo farma? Se tivesse que escolher uma coisa. Assim, nós já destacamos a atuação do varejo farma e o que ele representa para a população brasileira, certo? Eu gostaria que houvesse uma maior igualdade entre as farmácias e drogarias, certo? Não discrepâncias tão grandes como nós estamos constatando em termos de grandeza de farmácias, certo? Tem que haver uma maior igualdade para que todos sejam importantes nas comunidades, todos possam atuar de forma igual, certo? Para que não haja, porque o fulano vendeu mais barato do que o Beltrano. Não, isso não pode acontecer, porque isto proporciona um desequilíbrio mercadológico. Eu vejo assim, ok? Guilherme, muito obrigado por sua presença aqui no nosso podcast da ABC Farma. Até a próxima. Sucesso, como sempre, para você. Sucesso para a ABC Farma e para todos aqueles que diariamente labutam para bem atender a população brasileira. Um fraterno abraço para ti. Muito obrigado.